messed up. Yeah, I know I did you wrong, but I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try, just one more night, then make up your mind, mind. Please don't say that it's goodbye, bye. If you just believe it, I know we can make it. We used to be strong, love. Don't forget where you're coming from. A heart like that, don't give up that easily. I wanna see you be mad, yeah, get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try, just one more night, then make up your mind, mind. Please don't say that it's goodbye, bye. If you just believe it, I know we can make it. Try, try. Try. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try, just one more night, then make up your mind, mind. Please don't say that it's goodbye, bye. If you just believe it, I know we can make it. Try. Try. If you just believe it, I know we can make it. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Como vocês puderem me acompanhar, eu já limpei e organizei a cozinha. Não é uma faxina, né? Mas é aquela manutenção que eu faço uma vez por semana. Então aqui já está os móveis, né? Já estão todos limpos, tudo organizado. Só falta aspirar o chão e passar um paninho. Aí a cozinha tá pronta. Mas eu tenho o resto da casa. O resto da casa também tá bem bagunçado. Eu tenho roupa para guardar que tá em cima das camas, que eu só fui tirando do varal e colocando outras, porque eu já aproveitando para lavar todas as roupas. Já lavei a máquina de roupas brancas, né, roupas claras, que já estão secando, por sinal, daqui a pouco eu tenho que recolher, que senão ficam muito secas e eu não gosto. Vou colocar as toalhas de banho agora para lavar. Tenho que dar uma boa organizada na sala, que tá bem bagunçada. Enfim, vocês vão me acompanhando aqui em mais um dia de limpeza, organização, né? Coisas que dona de casa tem que fazer todos os dias para que não acumule. E aí vocês sempre me perguntam, quando você faz uma faxina pesada? De vez em quando. Aquela faxina de tirar tudo do lugar, afastar tudo, uma vez por mês, ou então quando eu vejo que precisa. Por que eu não faço isso toda semana, que normalmente é quando se faz? Porque eu não deixo acumular.
Então eu faço manutenção sempre, afasto os móveis sempre. Não tem um dia específico para fazer a faxina grossa, né? Que nem a minha mãe tinha. Minha mãe era toda sexta-feira, era dia de faxina. Quando eu e a minha irmã, depois, né, morávamos só nós fazíamos essa faxina no sábado, porque era o dia em que nós duas estávamos em casa. E aí a gente aproveitava para fazer uma bela faxina. Hoje eu não preciso fazer essa faxina grossa, porque eu limpo a casa todos os dias. Nesses outros períodos, né? Quando era só eu e a minha irmã, como a gente estava sempre trabalhando, então nós mantinha e aquela bem grossa de afastar tudo, limpar vidro, essas coisas nós fazíamos no sábado. Aqui, tipo hoje, eu quero ver se eu limpo os vidros dessa porta e da porta do quarto dos meninos antes que o sol bata. Se não der tempo, eu faço amanhã. Como hoje eu trabalho dentro de casa, então é diferente a minha rotina de antigamente, né? Mas eu sei que tem muitas mulheres que trabalham durante a semana e fazem a faxina grossa no final de semana. Se possível, né, fazer em um dia só, digamos, se trabalha de segunda a sexta, fazer só no sábado e tirar o domingo para descansar. Tem muitas que não conseguem fazer isso, mas então dá para fazer no domingo de manhã, né, e deixar o período da tarde para descansar, porque sim, todos nós precisamos de um dia ou que seja meio-dia para nós, de descanso, de ficar sem fazer nada, de poder sentar no sofá, ver um filme, uma série, alguma coisa que goste, ou sair para passear, enfim, um momento de desligar, né, das coisas cotidianas que temos, né, todos os dias para fazer, seja uma mulher que trabalha dentro de casa, como é o meu caso, ou outras mulheres que trabalham fora e ainda tem que cuidar da casa. Chega de papo e vamos trabalhar. Aí aqui na pia também tem uma pequena modificada, né? Eu tirei a minha prateleirinha que estava aqui, que normalmente eu deixo o alho e os meus medidores. Aí resolvi guardar os medidores no armário, tirar a prateleirinha daqui e deixar só o alho e as escovinhas que eu uso aqui na pia. Que já me falaram, mas não se decora com escova. Mas elas não são só decorativas, né? Se elas estão aqui, porque alguma função elas têm. E aí limpei tudo que nem vocês viram, tá tudo limpinho. Vocês me perguntam de quanto tempo eu demoro para limpar o revestimento aqui. Na verdade, eu não tenho data certa para limpar o revestimento. Por quê? Porque todo dia eu passo um paninho. Então, ela não gruda sujeira. E como eu não faço fritura, ou raramente, e o vapor da comida aqui, ele não é gorduroso, não é aquele vapor pesado que gruda em tudo, porque eu cozinho só com manteiga ou óleo de oliva. Então, a gordura do ar é diferente da gordura dos óleos, dos outros tipos de óleo. E aí, não gruda nas coisas. E como eu faço a manutenção diária, digamos, tô fazendo um molho aqui de tomate, que é o que normalmente é o que mais mancha e o que mais faz sujeira. Respingou aqui na parede, eu já pego o pano e já limpo. Então não mancha, apesar de que esse revestimento aqui é um tipo de uma pastilha de vidro, então não gruda a sujeira, e o rejunte também é um rejunte que ele não fica encardido. Ele não mancha, ele pode até ficar marcadinho um pouquinho, mas ele, com o tempo, a mancha desaparece. E aquela coisa, né? Respingou, eu limpo. Então, normalmente quando eu faço aquela faxina pesada na cozinha toda, é que eu limpo aqui o revestimento. Mas senão a manutenção é diária. Agora vamos lá para a sala, porque eu quero tirar a capa do sofá e a da poltrona para colocar para lavar, porque já tá bem suja. Aqui eu quero tirar as capas, porque já estão sujas, é claro. E vou aproveitar para já colocar para lavar. Como tá calor, então seca rapidinho. Essas mantinhas eu também queria já lavar para guardar. Mas, como ainda tá fazendo um clima fresquinho, eu vou deixar pelo menos mais uma semana por aí para trocar. As capas de almofada... Não sei se eu vou trocar. Acho que eu vou trocar. E vou colocar... Apesar... lá naquela poltrona eu já troquei. Essas aqui eu só tenho essas, então eu tenho que lavar. Aí já seca, eu já coloco de volta.
E essas aqui eu vou colocar as outras de flor, né? Agora da primavera, que eu já coloquei naquelas de lá, então eu coloco nessas aqui pra ficar parecida. Mas essas aqui são lavagens rápidas, porque não é que elas estejam sujas, imundas, né? É só mesmo porque eu começo a ver sujeirinha e aí eu tenho que lavar. Aí eu coloco na lavagem rápida, que é só para tirar poeira e alguma marquinha que tenha. All your friends are saying you're doing fine, but how about last night when you cried your eyes out? E aí, como eu tirei as capas, eu já vou aproveitar e vou aspirar o sofá, a poltrona e daí, claro, já limpo atrás delas. Bet they're not aware you came by, and now my mind's a mess. It keeps telling me there's no one like you. Oh, how will I get through all these nights when I'm alone? I keep scrolling through my phone now. I wish there was a pill to get over someone you love, but doesn't have no more, doesn't have no more. I wish I could delete every inch of me that feel like you're all I need and more. You're not all I need no more. No more, no, not anymore. No, not any. All my friends are taking me to bars, and we dance all night while I cry my eyes. Now I'm drunk enough to call you. Now I'm drunk enough to accidentally grab a taxi to the one street that I know. Oh no, there's no one like you. Oh, how will I get through all these nights when I'm alone? I keep scrolling through my phone now. I wish there was a pill to get over someone you love, but doesn't have no more, doesn't have no more. I wish I could delete every inch of me that feel like you're all I need and more. You're not all I need no more. No more, no, not anymore. No, not anymore. Acabei de organizar a sala. Demorei bastante, não gravei o tempo todo para vocês porque a câmera ficou sem bateria, aí eu tive que buscar o André na escola, e aí testa daqui, testa dali, o Pietro me ajudando aqui, conforme ele pode. Mas enfim, eu gostei, ficou muito bom, melhor do que eu tinha pensado. Estou exausta. Mas mais uma vez a nossa sala está diferente. E agora, por incrível que pareça, eu gostei do sofá bordô, vermelho, não sei aqui onde eu coloquei, como vocês já devem estar vendo, né? Onde o sofá veio parar. Não sei, talvez porque ele ficou no meio da sala e ele se destaca agora. Enfim, eu consegui acomodar tudo aqui, né? Tem espaço para nós circular de boa. Os meninos não são aqueles meninos que ficam correndo dentro de casa, até porque eu não deixo eles fazer isso, porque nós moramos num condomínio,
num apartamento e não, criança não corre em apartamento. Na verdade, criança não corre dentro de casa, né? Porque é perigoso. Quer correr? Leva no parquinho para brincar. Lá pode correr à vontade. Dentro de casa não se corre. Já dizia minha mãe. O Pietro 2 vezes sofreu um acidente grave de ter que ir no hospital levar ponto, porque corria dentro de casa quando era pequenininho. E os meninos não correm porque não é lugar de correr. Como eu falei, nós moramos em condomínio, então tem que respeitar os vizinhos que moram embaixo para não fazer barulho. Enfim, e os meninos são tranquilos, né? E eles já cresceram, então passou essa fase de ficarem correndo dentro de casa. Podemos circular por tudo aqui de boa. E eu tenho, né, 2 ambientes como antes, mas agora com uma versão um pouquinho diferente para nós poder usar as nossas cadeiras novas. Elas são super confortáveis. Por enquanto, né, elas estão aqui virada para TV, para nós poder assistir TV com elas, mas não significa que elas vão ficar aqui para sempre. Como você sabe, a minha casa está sempre em movimento. Tem sol e tem vento, e 15 minutos que essas capinhas estão lá fora já secaram, então eu vou colocar nas almofadinhas de volta, né, que só tenho essas, e para deixar aqui nas poltronas, que essas aqui são aquelas de apoiar aqui, né, essa parte das costas quando você está sentado assistindo televisão, que é a melhor forma, né, de conforto, é apoiar essa parte aqui das costas no sofá. Aí eu só tenho... Quando eu comprei elas já vem com essa capa, então não comprei outras capinhas, porque até as capas de almofada aqui são caras. É por isso que no futuro eu quero ter uma máquina de costura para eu poder fazer as minhas próprias capas. Mas uma coisa cada vez, né? Um passo de cada vez. Ó, então eu deixei as 2 cadeiras aqui. Essa aqui eu ainda não tenho a almofada aqui de trás, porque nós ainda não fomos buscar. Mas as 2 são bem confortáveis. Eu deixei 2 almofadas lá, né? E uma aqui, porque como essa aqui já tem essa curva aqui, então não precisa uma daquelas outras, porque acaba atrapalhando. Mas ali, como eu não tenho ainda essa de trás lá, aí eu deixei 2. Aí, é claro, a mesinha de centro tá aqui. A gente consegue circular ao redor dela numa boa, apesar de que os meninos nunca vão ali na frente da TV, né? Não tem o que fazer lá. Então, a área de circulação é essa aqui, que ficou bem boa. Aí eu tirei o carrinho daqui, porque como eu coloquei os 2 sofás grandes aqui, né? Um virado para cá, outro virado para lá, que vocês vão ver agora. Então, aí o carrinho atrapalhava para a mesa. Essa mesa aqui, ela é grande. Quer dizer, não é tão grande, ela tem 1,10 de comprimento por 90 de profundidade. Eu gosto bastante dela e não vou tirar ela daqui. Eu sei que vocês vão me dar a sugestão de tirar. Eu troquei, eu testei, eu coloquei essa para lá e aquela de lá para cá. Não combinou, não ficou legal. Aí eu e o Pietro trouxemos de volta essa para cá. E não, eu não vou tirar a mesinha daqui, porque ela é muito útil para todos nós. O André tá sempre aqui escrevendo e eu não posso tirar os espaços que os meus filhos usam para fazer o que eles fazem nessa fase, né? Que agora é desenhar, pintar, ver tablet, sempre coisas mais manuais. Não é que nem quando eles eram menorzinhos que eles brincavam com brinquedos. Aí sim, eu teria que ter esse espaço livre para eles brincarem com os brinquedos, mas eles já passaram dessa fase. Então agora a fase é diferente, é pintura, desenho, leitura, escrever. E essa mesa é a mesa que eles usam no momento. Em todas as mesas aqui em casa eles usam, por isso que tem bastante mesa, porque onde quer eles estão escrevendo, desenhando, pintando. Então tem que ficar aqui porque ela é muito útil para nós. Cada fase é uma fase e a gente tem que adaptar a casa para a fase em que os filhos estão. Então essa mesa permanece. Aí aqui no canto eu coloquei a minha monstera e um dos meus filodendro, né? Que eu tenho vários filodendro. Estão aqui. Também não significa que vão ficar aqui, mas foi o melhor canto que eu encontrei para elas agora. E, que nem eu já falei, né? Não vou mexer com as minhas plantas agora, porque tenho outras prioridades, mas teria que
trocar substrato, essas coisas aradas. Mas não vou fazer agora, mais pra frente. E aqui ficou o outro espaço, né? Que se usa pouquíssimo esse espaço, pra ser sincera. Então, é mais o canto das minhas plantas. Mas é um ambiente bem gostoso, que agora a gente começa a abrir a porta, então tem bem fresco, dá pra ficar aqui nesse outro sofá. Fechei a porta agora para poder gravar para vocês, porque como é um dia de semana, então passa muito carro, muito caminhão, faz muito barulho. E o microfone acaba captando todos os barulhos. Mas fica muito bom. Aí eu tenho esse banquinho que tá essa planta em cima e é só tirar ela, abrir a porta e colocar ela na frente da porta, que assim ela recebe luz. Aí o carrinho eu trouxe pra cá. E aqui também, quando a porta tá aberta, elas vão receber bastante luz, mas eu tenho as luzes artificiais, né, que simulam o sol, que aí eu já coloquei uma extensão que eu tenho uma tomada lá naquele canto para acender aqui. E aí modifiquei um pouquinho as plantas de posição, né, para poder adequar cada uma no lugar novo, menos essa aqui já estava aqui, então ela fica aqui. E aí aqui no cantinho eu coloquei o lírio da paz, que tá lindíssimo. O lírio tá cheio de flores, cheio. Tem umas 7, 8 flores aqui que tá saindo. E o que eu fiz? Deixei ele pegar bastante luz, até que ele tá com as folhas verde claro, porque tava aqui pegando muita luz mesmo. Aí eu tenho dois, né? Tenho esse, que era mini, que agora deixou de ser mini, e tem o outro que é o médio, que tá ali, que ele tá meio feinho, então daí eu inverti. Esse aqui também recebe bastante luz e aquele lá, vamos ver se ele se desenvolve mais rápido, que ele tá meio estacionado. E aí eu criei esse outro cantinho aqui. Ó, eu criei esse outro canto aqui também pra sentar, pra ler um livro. Os meninos estão sempre em cima dessa poltrona, que nem eu já falei, eu não vou me desfazer dela, porque é uma das poltronas mais confortáveis que a gente já teve. E funciona super bem agora, porque eu não ligo mais o aquecedor, né? E vocês também já me falaram, tira teu escritório daí, coloca no quarto. No quarto tem o do Léo, né? Então, o meu tem que ficar aqui. Por que eu não vou tirar o meu daqui? Por que eu não tiro ele daqui da sala? Porque quando eu estou trabalhando, os meninos estão sempre aqui comigo. Então, é uma forma de nós conviver, entende? Eu consigo trabalhar e acompanhar os meus filhos ao mesmo tempo aqui. É um ambiente que eu fiz pra isso. Eu não gosto de escritório no quarto, uma exceção agora que eu montei um cantinho pro Léo lá no nosso quarto, mas eu não gosto. O quarto foi feito para dormir, tanto que vocês sabem que nem TV nós temos no nosso quarto. Nenhum dos quartos tem TV. E nem teremos no futuro. Nós teremos uma TV e é suficiente. Quer ver TV? Vem pra sala ver TV. A hora de ir pra cama é hora de ir pra cama, hora de descansar, de dormir, não é pra ver TV no quarto. Então, nós só temos uma TV e basta. E a maior parte do tempo ela fica desligada. Só agora que, né, eu gosto de músicas ambientes, daí quando o meu monitor inteligente tá sem bateria agora, que é o caso que o Léo colocou para carregar antes de trabalhar, aí eu ligo a TV para deixar a música ambiente. Mas quando eu tô lá na cozinha, que eu ligo o monitor, daí aqui fica desligada, claro. Mas gostei bastante. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem daqui para lá, para vocês verem como que ficou bem bacana. E essa sala é grande, essa sala, se for ver, ela é do tamanho de uma kitnet. Até o vizinho aqui de baixo, ele fez uma grande reforma no apartamento, modernizou tudo. E ele tinha uma mini cozinha, mais ou menos nessa área aqui onde eu tô. Ele tirou tudo, modificou, né? Tirou as paredes e ficou um ambiente só. Então, é sala e cozinha integrada no mesmo espaço. Pra você ver o quão grande é essa sala. Que eu tenho 2 ambientes e o vizinho de baixo também tem praticamente 3, né? Porque ele tem mesa de jantar, a sala normal, com sofá, TV, essas coisas, e ainda a cozinha. E funciona super bem. Agora eu vou mostrar pra cá pra vocês. E aí, agora vocês têm a vista de lá, digamos, quando eu tô sentada lá no escritório, é essa visão que eu tenho, ó, desse canto aqui. Ah, eu gostei bastante.
Só de mudar as coisas de posição já dá uma renovada na energia, parece que... e daí sem falar que quando mexe, né, se acaba limpando tudo. Então tem mais a energia de tudo limpinho, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Mas só o simples fato de você modificar os móveis de posição já dá aquele ar de que, comprei alguma coisa nova, né? Tá tudo diferente. E é isso que é o bacana numa casa onde não se tem móveis sob medida, né? Que os móveis não são fixos, que eles são móveis que você consegue movimentar, por isso se chama móvel, né? Móvel, ele é móvel, ele se movimenta conforme você tenha a necessidade. E é isso, nossa casa é isso, né? Que eu sempre falo para vocês, é uma constante a evolução de nós mesmos. Nossa casa reflete nós, porque nós somos. E a nossa casa é assim, por isso que vocês não veem aquele padrão de móveis branco, cinza, bege. Não, aqui em casa os tons são claros, bastante branco. Branco prevalece em tudo, mas tem toques de cores das plantas, da vida, né, que tem. E agora, né, dos sofás, que esse sofá bordô aqui era da Maria, ela me deu porque ela comprou um cinza. Maria gosta muito de cinza. Tem várias coisas cinzas na casa dela. Eu já não gosto de cinza, não gosto. Não é minha cor favorita, digamos, né? E aí ela me deu porque nós não tínhamos. E agora acho que eu gostei. Tanto que eu nem coloquei capa, nada, a capa já tá seca. E nem coloquei aqui porque eu vou deixar ele assim, na sua cor original por um tempo. Aí quando eu enjoar eu coloco capa. E a mesma coisa a poltrona bege ali, que é aquele marrom ali, eu gosto daquele marrom. E aí, né, pote e meia, eu encapo ela, depois eu tiro, que nem agora tá sem. E essas cadeiras não tem como esconder essa madeira maravilhosa, né? Vocês já me pediram se eu vou pintar elas, e não, essas não. O que eu vou fazer é modificar as almofadas delas mais pra frente também. Agora não. Agora é para vocês mais uma vista de longe e para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funciona agora. Gostei bastante. Eu modifiquei a posição do tapete porque se eu deixasse do jeito que tava, a sala ficava esquisita, o sofá ficava muito em cima do tapete e acabava ajustando de um lado e ficando estranho do outro. Aí eu modifiquei de novo o tapete, que ele ampliou nessa direção, digamos, dividiu a sala de TV de novo com uma sala de descanso, digamos assim, e ficou ótimo. Eu gostei bastante, me surpreendi. Demorei para mexer aqui, tanto que eu nem gravei tudo para vocês, porque demora, mas enfim, o resultado é esse. As cadeiras já testamos também, eu já testei para ver se é confortável para eu poder assistir TV quando eu quiser, mas sim, funciona super bem. O puff ficou aqui porque quando a gente vem ver TV é automaticamente para dar uma elevada nas pernas, então sim, permanece aqui. E é isso, agora eu vou lá na cozinha preparar alguma coisa para os meninos, para mim comer também, que eu já tô com fome. Chegou umas coisinhas da Amazon que o André tá ali, ó, ansiosíssimo para abrir. Aí eu vou abrir e vou mostrar para vocês o que nós compramos pro dia do aniversário dele, né, que tá chegando. Ele está ansiosíssimo, não pelas coisinhas que ele vai dar de lembrancinha para os amigos, mas pelo presente que ele não soube esperar chegasse o dia do aniversário, né, que o aniversário dele é segunda-feira, dia 27. Então, não quer esperar. Então, eu já vou dar o presentinho dele. Não sei, meu amor. Vamos ver como é que é essa capivara. Vem ver a vácuo? É uma capivarinha, mas tá estranho isso aqui. Será que não deu errado? Ai, não gostei. Aí ela vem com um saquinho pra colocar ela dentro. Olha que bonitinho. Faz tempo que ele tá... Mãe, eu quero uma capivara. Mãe, eu quero uma capivara. O que é isso? Ela vem embalada a vácuo. Aí agora nós vamos abrir, ela vai ficar gordinha.
achava que era inflável. É, eu também achei. Ó, já cresceu. Aí tá escrito aqui, ó, Happy Birthday. Ele escolheu, né? Queria alguma coisa assim. Aí ele, na verdade, ele tinha escolhido um outro modelinho. Só que ia chegar só depois do aniversário. Aí escolhi essa. É minha! Não, É minha capivarinha! Pietro! Meu Deus, é um grude com essas pelúcias. Eu falei pra ele que eu vou doar uma parte das pelúcias. Meu Deus, é a mesma coisa que pedir pra briga com o André. Não, mãe, as minhas pelúcias são as minhas pelúcias. Dou eu as outras coisas, mas não as pelúcias. Aí aqui a tradição não é o aniversariante ganhar presente no dia do aniversário dos amiguinhos na escola. Aqui é o contrário, é um aniversariante que leva um presentinho para os amiguinhos. E esse ano eu não vou fazer festa, nada, né? Não temos esse hábito de fazer festa, mas eu comprei uns presentinhos para ele levar. São 34 alunos, então eu comprei, né, coisas úteis para eles. Não vão. O primeiro ano de aula de escola do André, teve um ano que eu dei balinha, coisinha, chocolatinho. Esse ano não. Esse ano eu decidi dar coisas úteis. Aí eu comprei as embalagens, né, para embalar as lembrancinhas, porque é mais fácil você comprar na Amazon essas coisas do que você sair procurando nas lojas físicas. E eu comprei ontem de tardinha e chegou hoje meio-dia, já tava tudo ali. Então são saquinhos, né, assim, ó, saquinhos de presente. E aí, eu tinha que ter comprado as etiquetinhas, né, mas tudo bem, né, isso é o de menos. Aí coloca os presentinhos aqui dentro. Claro que veio bem mais, acho que veio 60 saquinhos por 10 euros. E aqui são lápis de escrever. Preciso cortar. Que bonitinha minha capivara. Gostou? Muito. O saquinho dobrei ele. São 40 lápis de escrever, ó. Que vem com uma borrachinha já em cima, ó. Então, é claro, né? A hora de nós colocar lá, nós vamos colocar o certo para as meninas e o para os meninos. Então, eu vou embalar tudo isso aqui. Uhum. E aqui também é uns peão que o André quis que eu comprasse para ele dar para os amiguinhos. Tem dos amores? Vamos abrir um, que daí esse será teu? Para nós mostrar para assistir. Aí também, ó, vem tudo embaladinho, né? Isso aqui normalmente são os presentinhos que deixa na mesa dos presentes para na hora das crianças ir embora levar um presentinho. Eu vou abrir um para vocês verem, porque também eu comprei 40, eu acho. 40 ou 60? Enfim, não me lembro. É um peão, ó. Um peãozinho de madeira. Então, achei bem bacana. Vai ser bem útil para eles brincar. E como já são crianças em fase de brincarem bastante com coisas assim, né, criativas, então achamos legal dar um peãozinho. Ele é de madeira. E esse aqui eu paguei 12 euros por... Deixa eu ver se tá aqui quantos que eu comprei. Acho que é 60 unidades, né? Vai sobrar, é claro. E aí eu guardo para próximo ano, não sei, enfim. E 40 lápis com a borracha já. E eu paguei 12 euros também aquele ali. Então, uma lembrancinha o custo bem acessível. Coisas de qualidade, né? Não são coisas chinfrim, né? Como coisas que vão estragar com muita rapidez, ou que nem isso aqui que, né, vai quebrar ou vai desmontar, não. É bem reforçado. Ó, meu amor, esse é seu. Epa! E aí eu vou montar, no próximo vídeo vocês vão ver eu montando os kitzinhos para ele levar segunda na escola.
E daí a gente não dá lá na escola para eles, a gente coloca dentro dos armários. Cada um tem o seu armarinho, a gente deixa o saquinho, né, com os presentinhos dentro do armarinho. E daí na hora de ir embora que eles vão pegar o presentinho que o amiguinho deixou. Então eles não vêm na hora, assim, quando nós entregar. E aí eu vou levar uma torta, mas não pode ser, né, bolo caseiro, não pode, tem que ser confeccionado, que eles não permitem, porque do risco de contaminação, né? Foi uma coisa que eu fiquei meio assim, né? Porque as tortas confeccionadas, que eles dizem, né, são tortas prontas, embaladas, que a gente compra no mercado, que saudável não é. Porque lá tá cheio de conservante, cheio de açúcar. Aí eu vou comprar uma pequenininha mesmo, só para cantarem os parabéns. Porque a ideia era ver se eu podia fazer uma torta, digamos, uma torta de maçã, que é muito mais saudável. Um bolo de chocolate com pouquíssimo açúcar, mas não posso levar. Então, vou ter que comprar uma pronta já, dentro de uma caixa, de um saco, né, no mercado, para poder levar na escola, e aí sim eles aceitam. Enfim, né? Quem sou eu para questionar? Aí nós vamos embalar. No próximo vídeo vocês vão ver. E amanhã, quando eu comprar a torta, antes de eu levar, eu mostro para vocês. Claro, não vou abrir, né? Mas eu mostro como é que é a torta que dá para levar para a escola. E que não pode ser uma caseira fresca, porque eu pensei assim, se eu puder levar as tortas, né, que eu pensei em fazer 2, eu faço de manhã, na hora do almoço deles, que normalmente eles almoçam meio-dia, né, ali 11h30 por aí, eu levo as tortas, vai estar fresquinha para eles comer, que eu não sou boba nem nada, né, eu sei que ter risco de contaminação se a comida não é bem preparada, se não é fresca. Daí eu tinha pensado, eu faço fresquinha, levo lá e aí eles comem. Mas não posso, né? Infelizmente. Então, no próximo vídeo vocês vão ver nós embalando, né, André? Uhum. Mãe, olha o que ele pode fazer. Quase. Legal, né, amor? Uhum. E aí, nós compartilhamos no próximo vídeo, né? Como é que nós vamos montar. Eu tenho que providenciar as etiquetas que eu esqueci. Esqueci mesmo, mas esse é o de menos. Uma etiquetinha, até acho que a gente tem aqui em casa. E qualquer coisa eu compro lá na Action né, as etiquetinhas escrito Feliz Aniversário e tá bom. Esse ano eles não vão ganhar doce, porque já vão comer uma torta cheia de açúcar, né? Então não vou colocar balinha, nada no saquinho. É só realmente coisas úteis para eles usar a criatividade para brincar. Vou aproveitar e já vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, da minha rotina. Estou com as camas cheias de roupa, tudo dobrada já. É só colocar dentro do guarda-roupa, que antes de buscar o André, eu dei uma pausa ali na organização da sala e fui tirar as roupas do varal. E aí eu não consigo tirar as roupas do varal e deixar jogada em cima da cama. Eu já vou tirando e já vou dobrando. Então, estão todas em cima da cama para guardar, mas já estão todas dobradinhas. Agora é só ir lá pegar e colocar dentro do armário, que assim elas não amassam. E eu não queria deixar muito mais tempo no sol. Até queria ter gravado para vocês, mas fica para um próximo vídeo, né? Vocês já me viram colocando roupa no varal, tirando roupa do varal, dobrando roupa. É aquela coisa comum de todo dia. Todo dia não, né? Que eu lavo a roupa 2 vezes por semana só. E aí vocês nos acompanham no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve. Tchau!